Esse vídeo é para você que tem muitas ideias, para você que tem mais ideias do que consegue realizar, para você que tem sonhos e uma vontade incontrolável de realizar algo, e para você que sempre começa uma ideia e muitas vezes não consegue dar continuidade. Bom, eu tô fazendo esse vídeo porque essa pessoa também sou eu. E vou te contar que eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 8 de janeiro de 2026, no dia que a minha empresa completa 10 anos. Meu CNPJ faz aniversário e achei que fosse um marco bem simbólico para eu contar essa história, contar como que eu realizo as minhas ideias e responder a essa pergunta aqui que eu recebi de um aluno e que eu fiquei meses pensando em como que eu ia responder essa pergunta, porque eu achei essa pergunta muito especial. Eu escrevi o roteiro desse vídeo e eu separei ele em 3 partes. A primeira parte desse vídeo eu vou te contar quais ideias eu realizei. Depois eu vou te contar como eu fiz isso, que é uma forma de você replicar, adaptar, pensar e tirar alguns insights para você também realizar suas ideias, colocar suas ideias no mundo. E a terceira parte, depois de te mostrar quais ideias eu fiz, como eu fiz isso, eu vou te mostrar algumas etapas bem resumidas de como eu faria hoje se eu estivesse começando, né? Depois de 10 anos realizando ideias, errando, acertando, eu que eu faria pensando nessas etapas? É como se eu não existisse, eu preciso pensar, eu preciso ter ideias, isso faz parte de mim e eu aceitei que eu sou essa pessoa. Eu aceitei também que eu sou a pessoa que vai ter ideias, que vai ter aquele primeiro dia, sabe? O dia um da ideia, que é aquele dia que você tem todo o gás do mundo, que você fica ali no flow, num foco infinito, trabalhando naquela ideia. Só que aí depois os dias vão se passando e no dia 7, uma semana depois, parece que essa ideia perdeu a graça, parece que você já quer trabalhar numa outra ideia. Então, se isso acontece com você, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar como que eu realizo as minhas ideias. Eu não sei outra forma de existir sem criar algo. E como qualquer outra pessoa que tem muitas ideias, foi difícil ter foco, foi difícil escolher qual ideia que eu ia focar no momento. É fácil, né? A gente se encanta por essa ideia, tem todo esse ânimo, mas o tempo vai passando e parece que a ideia, ela vai perdendo aquele glamour, aquela sensação boa e a gente pula para outra ideia. E isso pode acontecer num ciclo infinito, a gente ficar pulando de ideia para ideia. Eu não sei se já aconteceu com você, mas toda vez que eu contava uma ideia para Ana e falava, nossa, tem uma ideia nova. Ela fazia aquela cara de, tá, mas e a ideia que você começou ontem? Eu sei bem o que é começar muita coisa, eu sei bem o que é esse caos criativo, essa vontade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, se eu vou falar das ideias que eu realizei, uma delas foi ser autônoma, né? Construir uma carreira independente e o meu foco era trabalhar pela internet, trabalhar de qualquer lugar. E talvez esse vídeo ele tenha meio que um tom de aula, então pode ser interessante você pegar um papel e uma caneta para você anotar os seus insights. Isso porque eu também tinha uma ideia de me tornar professora. E eu consegui realizar isso. Foi uma das ideias que eu tinha também, de transformar o que eu sabia sobre anotações visuais, sobre facilitação gráfica em um curso. E aí o que antes era só um hobby, virou uma profissão. Eu virei referência no assunto, fui contratada por empresas públicas e privadas também, e fui desenvolvendo isso paralelo à minha carreira autônoma. Você vai ver que essas ideias, às vezes, elas se complementam, muitas vezes elas seguem caminhos diferentes, mas eu acredito muito que é possível a gente, criar e ter vários projetos paralelos. Então, trabalhar pela internet era algo que eu queria, era algo que eu sempre soube desde a época que eu era CLT.
Então, para falar dessa ideia, para falar de como eu fiz isso, eu quero te trazer um contexto também. E quando eu era CLT, eu comecei a estudar sobre vendas online, sobre e-commerce. E nessa época, para fazer um curso sobre vender pela internet, a gente tinha que fazer isso presencial. Então, só para te trazer um contexto de que eu faço isso há bastante tempo. Então, eu tinha essa ideia que eu queria trabalhar pela internet, só que quando a gente tem uma ideia, muitas vezes no começo ela não tem muita forma. A gente não sabe o que, a gente tem um desejo, a gente tem uma vontade. E eu não tinha claro exatamente o que eu queria fazer. Então, o e-commerce, vender pela internet, isso lá atrás, era a primeira possibilidade que existia na minha história. Hoje, se eu fosse começar um projeto hoje pensando em trabalhar pela internet, seria totalmente diferente. Então, eu não vou te contar aqui detalhes de como eu fiz, mas eu vou te contar dando um zoom out, assim, para você entender o raciocínio que eu tive para colocar essa ideia no mundo que pode ser replicável hoje, né? Com mais tecnologia, com inteligência artificial e tudo mais. Então eu tinha muito essa ideia de querer trabalhar pela internet, mas ela não tinha muita forma, ela não sabia o que exatamente que eu queria fazer. Eu ainda estava na faculdade, eu não tinha ainda uma profissão estabelecida, mas eu tinha um pagador de boletos e isso me permitia experimentar, criar e ter projetos paralelos. E aí, pensando nessa ideia de trabalhar pela internet, ela não tinha forma, mas eu tinha muito claro o porquê que eu queria trabalhar pela internet. Eu não queria passar mais horas no transporte público, eu queria trabalhar com algo que eu gostasse, eu queria poder escolher com quem eu iria trabalhar. No começo, as ideias elas não têm muitas formas, ela não tem muito a gente não tem claro o quê. E talvez você esteja vivendo esse momento. Você quer fazer algo, mas não sabe exatamente o quê. E esse é um momento muito especial, porque a gente pode olhar para o porquê e isso já vai dar uma direção para a gente. Isso me lembra esse livro do Simon Sinek. Ele tem esse livro bem legal, Comece pelo Porquê, e que fala bastante sobre isso, né? Sobre a gente começar ali entendendo o motivo daquilo que a gente quer fazer. Bom, eu tinha esse motivo claro do porquê que eu queria trabalhar pela internet e eu comecei a definir algumas regras, alguns princípios para eu executar essa minha ideia. Mesmo que ela ainda não tivesse forma, ainda estava meio nebuloso na minha cabeça o que ia acontecer. Então eu comecei a definir essas regras para começar a dar forma, para começar meio que a parar e trazer mais possibilidades reais, porque, por exemplo, trabalhar pela internet, eu poderia mandar currículo para as empresas de fora do Brasil ou empresas que tivessem já essa modalidade. E isso há 15 anos atrás era bem raro, né? Então não tinha tantas possibilidades assim. Mas quando eu comecei a entender o motivo de trabalhar pela internet, eu comecei a olhar para essas regras, o que fazia sentido para mim? No fundo, eu não queria trabalhar para uma empresa. No fundo, eu queria ter uma carreira independente. Então, quando você começa a entender os princípios e as regras que você quer para seguir esse projeto, essa ideia, você vai conseguindo aparar e começar a dar mais um pouco de forma para aquilo que antes era meio nebuloso, era meio sem forma. Então, foi isso que eu fiz. Defini essas regras. Então, eu queria trabalhar de forma autônoma, eu queria fazer o meu horário, saber aquele sonho do empreendedorismo, né? Bom, foi aí que eu descobri os projetos paralelos. Os projetos paralelos são uma das coisas mais legais e incríveis que existem. Por quê? Porque você tem o seu pagador de boletos, então você consegue ficar tranquila. E aí você consegue criar algo, experimentar, sem tanta pressão, sem aquela angústia de, meu Deus, eu preciso pagar as contas no próximo mês e eu vou pedir demissão e eu vou investir nessa ideia. E se a nossa ideia ela ainda não tem forma, ela está começando a se estruturar, mas ainda está meio sem sem formato, sem saber o que exatamente eu vou fazer, chega a hora de você experimentar. E aí, experimentar
tem a ver com você poder errar, tem a ver com você criar, com você brincar, se divertir. E aí uma das regras que eu tinha pra mim, pra realizar essa ideia, era, meu, que eu gostasse de fazer aquilo, que fosse interessante pra mim, que me trouxesse aprendizado, mas também que fosse divertido, que eu gostasse de fazer. E eu não tô trazendo isso num lugar de, ai, faça o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar. Não, eu não acho isso. Até porque, muitas vezes, aquilo que a gente considera como hobby, se a gente coloca nesse lugar de ter que exigir que ele pague as contas, a gente vai ver totalmente diferente. E eu experimentei isso. Eu estava fazendo fotografia, me especializando nisso, e comecei a carreira como fotógrafa. Consegui alguns clientes, comecei a me divulgar mais, mas aí eu fui vendo que a minha paixão pela fotografia foi declinando. E eu percebi que não era exatamente aquilo que eu queria. E aí eu mudei de carreira. Então, nessa fase de experimentar, você pode testar as coisas, errar, falhar, conhecer. E isso é muito valioso. Por isso que os projetos paralelos, eles são tão incríveis, porque você pode e tem a chance de errar. Depois de experimentar bastante, eu consegui criar a curadoria de ideias, que é a minha empresa e que durante esses 10 anos eu fui entendendo o que era e fui dando forma e formato. Foi aí que eu criei a minha profissão. Então, se eu não falei antes, eu sou a Simone Badana, eu sou curadora de ideias e eu criei a minha profissão em 2017. Não existia curadores de ideias antes. Existiam curadores, curadores de arte, você pode até ter ouvido falar já, mas curadores de ideias não existiam antes. E cada vez mais eu acho que a gente vai precisar aprender essa habilidade. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu sabia que eu estava traçando um caminho mais difícil. E talvez você possa, se deparar com isso no seu caminho também. A criar algo que não existe ainda, ou a criar algo a partir da sua visão, né? Então pode ser que a sua visão sobre algo, sobre as suas experiências que você tenha, né? Isso que é aplicar criatividade, né? Você pegar algo que já existe, aplicar a sua visão e combinar tudo isso e fazer a sua receita. Então, esse é um dos grandes aprendizados que eu tive criando a minha profissão. Esse passo a passo te ajuda quando você não tem ainda muito a sua ideia definida. Então, te permite criar, te permite testar muitas possibilidades. E aí é interessante, né, quando você olha para dentro, para as habilidades que você tem, e quando você olha para fora, para o que o mundo precisa. E aí você junta essas duas possibilidades e aí cria algo. A gente está vivendo num mundo, num momento onde muitas profissões não existiam. Assim como eu criei a minha profissão há 10 anos atrás, né, como curadora de ideias, muito mais, né, cada vez mais novas profissões vão surgir a partir das necessidades do mundo. E aí, para fechar o vídeo, eu quero te trazer essas 3 etapas que eu chamo de OCA, que são 3 fases que te ajudam e te norteiam aí nesse processo de experimentação e de cuidado com as suas ideias. Então, a gente precisa se colocar como aprendiz. Quando a gente se coloca como aprendiz, a gente entende que o mundo está mudando, que a gente precisa se atualizar, que a gente precisa ver novas perspectivas a partir dos recursos que a gente teve, a partir da experimentação que a gente fez. Então, se colocar como aprendiz é entender que essa fase que a gente está vivendo ali da nossa ideia é um momento de aprender, é um momento de aprender. E misturar, né, as habilidades técnicas que a gente teve, habilidades novas que a gente precisa fazer, e muitas vezes a nossa ideia ela tá nessa etapa de aprendizado ainda. Depois, a nossa ideia, ela entra num momento de criação, né? Que é aquele momento de experimentar, de errar, de testar com cobaias, de testar no mundo real, de usar os nossos amigos para serem cobaias dos nossos produtos, das nossas experimentações.
Inclusive, é um momento que você pode parar, não dar continuidade, é um momento que você é livre ali para começar um projeto e ele sobreviver ali só aquela folha de papel e depois você jogar fora. Então é um momento que você começa a criar de fato, que você começa a tirar da sua cabeça, tirar de: "Ai, nossa, fazer isso seria muito legal", e é o momento que você testa, vai lá, faz, vê se realmente vai dar certo ou não. Então é uma fase muito rica de muito aprendizado, é o momento que você está criando de fato. Essa fase do criar é como se a gente estivesse abrindo, né, as possibilidades, colocando para fora no mundo. A fase do aprendizado é como se a gente estivesse colocando coisas para dentro. E aí vem a fase que é quase um funil, que é a fase do organizar, que é a hora que a gente precisa escolher, é a hora que a gente precisa começar a produzir de fato, é a hora que a gente vai escolher qual ideia realmente a gente vai colocar no mundo naquele momento. Então, enquanto eu criei a minha carreira autônoma, né, criei a curadoria de ideias, eu também criei um outro curso, criei um outro método, fui criando muitas coisas em paralelo. Só que a partir do momento que eu tinha uma ideia já estabelecida, aí eu podia focar na outra. E muitas vezes essa fase do organizar, ela nos traz clareza, ela nos traz o pé no chão. Então é o momento de você realmente parar e focar. Então entender que você está nesse momento de organizar é o momento que você precisa realmente cuidar das suas ideias. Bom, para fechar esse vídeo, eu posso te contar que realizar as minhas ideias mudou a minha vida, mudou a forma que eu trabalho, mudou a forma com que eu vejo o mundo, me fez conseguir coisas, viver dos meus sonhos, que você possa aprender a cuidar das suas ideias e que você consiga lidar com o caos criativo, com esse caos interno e externo, e que esse caos te ajude a florescer